Shalom, gente, tudo bem? Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos membros da congregação de Corinto, diz assim no capítulo 11: Sede meus imitadores, como também eu sou do Mashiach. Esse primeiro verso nos ensina uma coisa muito importante: termos um líder, alguém em quem possamos nos inspirar e imitar. Sede meus imitadores, como eu sou do Mashiach. Só pode dizer isso quem realmente tem dentro de si um desejo de servir a Deus e de atrair discípulos após si para fazer a vontade de Deus. Shaul HaShaliach era um grande discípulo de Yeshua. Durante o seu período pré-congregação, ele era discípulo de Gamaliel, um grande sábio judeu de sua época, mas em um momento da sua vida, Shaul passou um momento em quando ele era perseguidor da congregação de Yeshua. Ele passou por uma experiência de conversão de fato, em que todos aqueles mandamentos que ele aprendera com o sábio Gamaliel passaram a fazer um sentido muito maior quando ele conheceu o Mashiach ben Davi, a Yeshua. E ele fala para as pessoas: sede meus imitadores, como eu sou do Mashiach. Isso está condizente com um versículo no Talmud, de Pirkei Avot, quando diz, o próprio Rabban Gamaliel, capítulo 1 de Pirkei Avot, versículo 16, ele diz assim: Rabban Gamaliel dizia: arranje um mestre para evitar as dúvidas, e não pagues o dízimo por aproximação. Por que eu estou falando disso? Porque na Parashá Re'eh, a Parashá dessa semana, ela vem falando em vários versículos acerca dos dízimos. Um dízimo você pode comer, um dízimo você tem que dar para os pobres, compartilhar com os pobres. Em outro versículo fala de não desamparar o levita. E o que tudo isso significa? Significa que se você não tem um mestre para te ensinar como funcionam essas coisas, o que significa cada uma dessas coisas, você vai fazer as suas próprias interpretações e vai ficar cheio de dúvidas na sua mente, né? E vai, claro, tomar decisões erradas. Por isso que Shaul HaShaliach fala: sede meus imitadores, porque ele sabia aquilo que o Mashiach havia ensinado, e ele sabia se portar de forma decente, de forma coerente com aquilo que ele aprendera acerca do Mashiach. Se você quer servir a Deus de verdade, arranje um mestre para evitar as suas dúvidas. Não faça suas próprias interpretações. A profecia não é de particular interpretação. Não faça suas próprias interpretações. Arranje um mestre. Seja ele quem for, é alguém mais sábio que vai poder te conduzir. Mas não arranje um mestre que vai te conduzir por águas impuras. Como o próprio Pirkei Avot fala: sábios, sede cuidadosos, pois vocês podem conduzir aqueles que o seguem a águas impuras, e isso profanaria o nome do Eterno. Não. Vá atrás de pessoas sérias, que têm o coração e a mente comprometidas com os mandamentos de Deus. E Shaul HaShaliach fala assim, no versículo 2: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. A conversão de fato passa não apenas pelo conhecimento da Torá, mas também pelas tradições de um povo. Nós não nos convertemos a uma religião, mas a um povo, a uma fé de um povo, o povo de Israel. Hoje, a fé judaica, ela, infelizmente, ela permitiu que na sua dispersão, na sua diáspora, fosse contaminada com ensinos pagãos. A gente precisa querer conhecer o ensino genuíno, aquele que vem da Torá, dos profetas e de Yeshua e seus talmidim. É esse ensino que mostra que Yeshua é a principal pedra de esquina. Ele é a base fundamental da nossa fé. Por isso, Shaul HaShaliach fala: sede meus imitadores, assim como eu sou dele. Nós temos que imitar a fé do Mashiach. Nós temos que imitar a fé de Shaul HaShaliach. Nós temos que pôr em prática os mandamentos e confiar no nosso Deus, retendo as tradições de um povo, as celebrações festivas, o entendimento acerca de como nós devemos orar, aquilo que nós devemos fazer, e mais importante, o testemunho de servos fiéis do Eterno. Isso é relevante na sua conversão. Isso é relevante na sua vida. Arranje um mestre
Não pague o dízimo por aproximação, é o que diz nesse versículo de Pirkei Avot. Arranje um mestre para evitar as dúvidas e não pagues o dízimo por aproximação. O que esse verso quer dizer? Ele está falando para a gente: faça a coisa da forma correta. Não dê o dízimo por aproximação, eu ganho mais ou menos isso. Não faça isso. Mas entregue o dízimo conforme o prescrito na Torá. Como é que eu vou saber isso, Rosh? Arranjando um mestre para evitar as suas dúvidas. Ninguém se converte sozinho. Todo aquele que anda sozinho, quem é a sua congregação? Quando a pessoa fala assim, a igreja sou eu. Não vá atrás desse tipo de pensamento. Não vá atrás desse tipo de pensamento. Tá? Não vá atrás de pessoas que acreditam que não precisam estar conectadas com o povo. Que ela sozinha pode servir a Deus na sua casa e fazer conforme o seu bem entender. Até porque a própria Parashá Re'eh, a Parashá dessa semana, Deuteronômio capítulo 11 até Deuteronômio capítulo 16, a própria Parashá diz assim, que quando vocês entrarem na terra, não façam conforme vocês têm feito até aqui, cada um conforme o seu bem entender. Né? A gente fazer conforme a nossa própria ideia, normalmente, está indo contra o princípio divino. Moisés nos ensina isso, Deuteronômio capítulo 12. Shaul HaShaliach fala, sede meus imitadores. Talmud, Pirkei Avot fala, arranje um mestre para evitar as suas dúvidas. Arranje um mestre. E se você achar que a congregação israelita da Nova Aliança é o caminho correto, siga os ensinos com todo o seu coração, porque isso vai te conduzir ao Olam Rabá. Que Deus possa te abençoar nessa semana e que nós cheguemos todos juntos ao reino, quando for do agrado do Eterno, e a ressurreição dos mortos, para participarmos desse reino. Um grande abraço. Nos vemos numa próxima oportunidade. Shalom.